Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Douglas, professor aqui da Escola Invest. No nosso treinamento sobre Bolsa de Valores, nessa aula a gente vai falar sobre dinâmica de mercado. Então, bora pro vídeo. Bom, a gente entendeu já alguns conceitos. Por que as empresas abrem capital, por que elas fazem o IPO. Nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais na dinâmica de mercado. Bom, para entender a dinâmica de mercado, eu vou falar um caso real meu. Eu sou acionista do Banco Inter. Eu comprei as ações bem próximas do IPO, ou seja, bem próximas de quando a empresa realizou a oferta inicial pública. Eu não comprei no IPO, eu comprei alguns dias depois, mas já vendi essas ações. O que leva uma ação a subir ou a cair? Por que as empresas sobem? Por que a bolsa cai? Por que isso acontece? Muitas das vezes, principalmente aqui no Brasil, que é um país ainda que está em desenvolvimento, a volatilidade das bolsas é muito alta. Então, às vezes, o que acontece? Como o mercado ainda é pequeno, um grande investidor, quando ele investe um grande volume de recursos, o preço sobe de uma forma repentina. Então, ali sobe 30%, 40% ali num mês ou em 2, 3 meses, você consegue ter essa alta muito grande, mas o que acontece logo em seguida é uma correção, ou seja, o mercado ele sobe, mas ele cai, ele sobe, mas ele cai. O mercado ele nunca sobe de elevador, ele sempre sobe de escada. Às vezes cai de elevador, como a gente viu na pandemia. O mercado ele caiu muito, mas por que o mercado caiu? Por que os mercados caem? Geralmente eles caem por medo. As pessoas elas têm medo, por exemplo, quando a bolsa caiu, as empresas elas tinham medo de quê? Fechamento de lojas, parar alguns negócios que seriam realizados. Mas no mercado existe um negócio que é chamado efeito manada. Acontece o seguinte, você compra uma ação e ela começa a subir e você fica feliz. Mas ela cai 3% num dia, você se assusta e vende. E isso não acontece só com você, é uma coisa que acontece comumente, não só aqui no Brasil, mas todas as bolsas do mundo estão sujeitas ao efeito manada. Crise de 2008 aconteceu isso, e na crise do corona aconteceu isso também, que é o quê? As pessoas, as grandes instituições realizam grande parte do lucro, mas os investidores, pessoa física, também realizam, então, e às vezes realizam no prejuízo com medo de cair mais. Então, é isso que acontece nas bolsas quando elas caem. Quando sobe, o mercado sobe, ele sobe justamente porque as pessoas estão acreditando que o mercado vai continuar subindo, mas ele sobe de forma lenta, de forma bem... como se fosse uma escadinha mesmo. E quando ele cai muito de uma vez, o que leva muitas pessoas a ficarem receosas, ficarem com medo do mercado e acabam vendendo, estourando suas posições e às vezes realizando prejuízo. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana. A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. Foi uma semana dura na bolsa, a pior desde 1997. Por causa do pânico, os negócios foram interrompidos 2 vezes na segunda-feira e a queda foi se repetindo todos os dias. Hoje, mais uma vez, o pregão foi paralisado. A Bovespa fechou em baixa de 3,97%. Na semana, a queda acumulada foi de 20%. Em 2 meses, os investidores que têm dinheiro aplicado na Bolsa perderam 550 bilhões de reais por causa da desvalorização das ações. Para se ter uma ideia do que isso significa, é como se 2 empresas do tamanho da Petrobras desaparecessem. É como se tivesse comprado um carro, um apartamento, e ele está valendo metade do valor, que as pessoas acabam se sentindo mais pobres. E com isso elas deixam de consumir, elas trocam o consumo de algum produto mais caro por um produto mais barato, até porque ela sabe que no futuro ela pode não ter esse dinheiro. E sem dinheiro a economia real não funciona. Já está difícil conseguir crédito. Alguns bancos reduziram prazos de financiamentos e elevaram as taxas de juros.
O homem comum deve tomar cuidado para tomar crédito. Ele deve saber que hoje uma flutuação econômica dessa natureza pode atingi-lo. A alta do dólar também dificulta a vida de quem depende de importados. Em Manaus, algumas empresas deram férias coletivas aos funcionários. 70% da matéria-prima usada na produção de eletroeletrônicos vem do exterior. Até os produtos de Natal foram afetados. Os atacadistas suspenderam as vendas para os supermercados até que as oscilações do dólar diminuam. E hoje, apesar das atuações do Banco Central para conter a cotação, o dólar subiu forte. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 2,32, alta de quase 7%. A guerra de preços do petróleo teve reflexos hoje no mercado financeiro mundial. A decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção derrubou as principais bolsas de valores. O índice Dow Jones fechou em queda de 7,7%, com perda de 2.000 pontos. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores acionou o circuito de segurança depois de cair mais de 12% no começo do pregão. Mesmo assim, a Ibovespa terminou a segunda-feira em queda de 12,17%. Foi a maior queda diária no valor do barril de petróleo desde a Guerra do Golfo, em 1990. O recuo chegou a 31%, uma consequência da guerra comercial entre dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita e a Rússia. A Rússia havia se recusado a reduzir a produção para estabilizar o mercado, em crise pelo coronavírus. E a Arábia Saudita tomou uma medida extrema no fim de semana. Para afetar a Rússia, a Arábia Saudita, o que ela faz? Ela decide aumentar sua produção unilateralmente, aumentando, portanto, a oferta do produto, então derrubando os preços. Como consequência, as bolsas desabaram em todo o mundo. Na Ásia, o índice Nikkei em Tóquio recuou 5%. Na Europa, Frankfurt caiu mais de 7%. O mesmo índice foi registrado na abertura de Nova York. No Brasil, a Bovespa começou o dia em baixa e ultrapassou os 10% de desvalorização. Com a forte queda do Ibovespa, o chamado Circuit Breaker foi acionado 30 minutos depois da abertura do pregão, interrompendo as negociações por meia hora, para acalmar os ânimos do mercado e também evitar perdas aos investidores. O mecanismo, que é utilizado em períodos de crise, não era ativado aqui no Brasil desde maio de 2017. Em 18 de maio daquele ano, a bolsa caiu abaixo dos 10% em meio às denúncias do dono da JBS, Joesley Batista, envolvendo o ex-presidente da República, Michel Temer. Antes disso, o circuito havia sido acionado em outubro de 2008, durante a crise imobiliária nos Estados Unidos. O pregão é interrompido, porque a oscilação está sendo muito forte negativamente. E aí a gente tem um tempo para realmente parar um pouquinho as operações e ter uma possibilidade de respirar e, quem sabe, aí sim, você retomar os negócios de forma normal, mais natural. A orientação aos investidores é manter a cautela e a visão a longo prazo. É uma boa você pensar com calma, não se desesperar e sair mudando totalmente sua posição. Já para o consumidor, a chance da queda no preço do barril de petróleo chegar às bombas é pequena. Isso não corresponde a um benefício para o consumidor no longo prazo, porque a queda não é sentida imediatamente, enquanto a instabilidade é instantânea. Lembrem-se sempre, lucro ou prejuízo a gente só tem se realiza. Um exemplo, você tem 1.000 ações da Petrobras. Se as ações da Petrobras chegarem a R$100, você comprou elas a 10. Se elas chegarem a R$100, você não ganhou nenhum centavo. Você pode ter ganhado com os dividendos. Mas só do fato de você ter comprado a 10 e ela chegou a 100, você não ganhou nenhum centavo. Lucro ou prejuízo você só tem se realiza. Então, se você vender ela a 100, aí realmente você ganha R$90 por ação. Mas, se você não realizar, então você não pode contar lucro nem prejuízo, né? A gente tem que contar com o dinheiro que está na capanga, nunca com o dinheiro que está no mercado. Você quer comprar ação? Comprou. O mercado subiu muito, você se vangloria que ganhou muito dinheiro, mas não ganhou. Você só ganhou se você realizar. Se você for lá e vender todas as suas ações, aí você teve lucro. Se você não vender, você não teve lucro, né? Você não realizou ainda aquele lucro ou aquele prejuízo.
Então é isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. No próximo vídeo a gente vai partir para a parte de negociação. Então eu vou deixar aqui no link da descrição a corretora, não é indicação de corretora, não são parceiros nossos, mas é uma corretora que eu uso porque eu gosto de usar, porque tem uma facilidade muito grande, mas você pode comprar ou vender as suas ações na corretora que você tiver mais familiaridade. Essa a gente vai usar justamente porque tem corretagem gratuita, então você consegue comprar e vender as ações sem pagar corretagem, que é um assunto que a gente vai falar quando a gente for para esse próximo vídeo. Então é isso, muito obrigado a vocês por acompanharem o nosso material e até a próxima aula.